Grande resolve criar então a TV Centro-América em Cuiabá, no ano de 1969. O próximo governador já está aqui na nossa tela, já apareceu na nossa lousa mágica, foi José Fontanilhas Fragelli. José Fragelli, gente, que governou o Mato Grosso entre 71 e 75. Fragelli vai fazer o saneamento das contas públicas. Ele pega o Estado bastante endividado. Da gestão anterior, do Pedrocian, você viu que tinha crise econômica do BEMAT, que a CEMAT também estava mal das pernas. Então esse governo do presidente Fragelli vai precisar fazer acordos financeiros com o governo federal para promover então um saneamento, ou seja, um financiamento dessa dívida pública mato-grossense. Promove a reestruturação e ampliação da oferta de energia. Promove uma reforma da CEMAT. Olha só, no governo de Fragelli que ocorre a visita do presidente Médici, do presidente Emílio Garrastazu Médici, em Cuiabá, pessoal. Inaugura aí a Escola Estadual Presidente Emílio Garrastazu Médici, localizada na Avenida Mato Grosso, também inaugurada a essa época da visita do presidente da República a Cuiabá, o presidente Médici. Inaugurou também aquela estátua que está mostrando lá, apontando as direções, como se o nosso presidente da República estivesse direcionando o progresso, a colonização de Mato Grosso, apontando para o norte. Aqueles mais desavisados vão dizer que o presidente, na verdade, está fazendo um gesto obsceno ali para a galera, né? Um gesto meio que polêmico, não é mesmo? Que o autor aí, o escultor, também teve essa ideia de colocar essa, vamos dizer assim, essa espécie de pegadinha, que essa escultura está com uma das mãos está para baixo e a outra está apontando direções, né? Aqueles mais engraçadinhos dirão que o presidente queria fazer um gesto obsceno, mas deixa para lá. Não é esse o nosso objetivo na aula de hoje. Bom, inauguração da Escola Presidente Médici em Cuiabá. Inauguração do CPA, moçada, o Centro Político Administrativo. Então, olha só, o governo do estado de Mato Grosso tinha a sua sede no centro de Cuiabá. E as secretarias ficavam em vários endereços, em vários edifícios, alguns deles alugados. Então, o que fez o governador José Fragelli? Resolveu, então, transferir toda a administração pública de Mato Grosso para um só lugar, para uma só área, para centralizar a administração. Foi daí que surgiu a ideia de se construir o CPA, o Centro Político Administrativo, que a princípio seria apenas para sediar as autarquias, as secretarias estaduais, mas que acabou gerando uma série de bairros que surgiram naquela direção. Perfeito? Que naquela época, na década de 70, era longe pra caramba. Hoje é bem ali mesmo, né? Como diz o cuiabano, bem ali. Construção também de um estádio de futebol, gente. O Estádio do Verdão, olha só. O Estádio do Verdão, inaugurado em 1975, com um torneio de futebol que reuniu equipes cariocas, Flamengo, Fluminense, Vasco e equipes aqui de Cuiabá. Operário de Várzea Grande, né, evidentemente. Misto, Dom Bosco, Operário de Várzea Grande. Na inauguração aí do estádio Governador José Fragelli. É importante dizer que quando da inauguração desse estádio, com capacidade para 45 mil pessoas, se não me falha a memória, veio em Cuiabá
o presidente da República, Ernesto Geisel, teve aqui, moçada, para inauguração desse estádio de futebol, porque Cuiabá não tinha um estádio assim, tinha um mini estádio, na verdade, né, que é o Presidente Dutra, o estádio Dutrinha, na região do Porto, ali, que cabe o quê? 7.000 pessoas no máximo, né? O estádio Dutrinha foi construído ainda durante a época em que o Eurico Gaspar Dutra era presidente da República e mandou um capital para que fosse construída uma grande praça esportiva em Cuiabá. Bem, não foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas está lá o nosso bom e velho Dutrinha, acanhado, atarracado, mas está lá ele, que é já um monumento histórico de Cuiabá, né? Mas foi criado o Estádio do Verdão, um estádio imenso, né? Para abrigar grandes jogos do futebol brasileiro, por que não dizer? Futebol mato-grossense também. E esse estádio é exatamente o mesmo local onde atualmente se encontra a Arena Pantanal, que sediou jogos da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Legal. Agora vamos para o próximo governador de Mato Grosso, gente. José Garcia Neto. Olha ele aqui, olha que bonitinho. Tá aqui, José Garcia Neto, governador de Mato Grosso entre 1976 e 1979. Foi responsável pela construção da estação rodoviária de Cuiabá. Olha só, Cuiabá não tinha até então uma rodoviária à altura dessa importante capital de Mato Grosso. Então é no governo de Garcia Neto que, a propósito, tinha seu genro Rodrigues Palma como prefeito de Cuiabá. Foi construído então aí, moçada, a estação rodoviária de Cuiabá, nossa atual rodoviária de Cuiabá. Construído também o Parque de Exposições Agropecuárias no nosso glorioso bairro Dom Aquino. Todo ano tem Expo Agro, né, pessoal? Com atrações nacionais, movimenta milhões de reais no agronegócio. Foi construído aqui no governo de Garcia Neto. Abertura da então Avenida Perimetral, gente. A famosa Avenida Miguel Sutil, também inaugurada no governo Garcia Neto. Além da Secretaria de Promoção Social, olha só, a ProSol, criada aí no governo dele. E também a Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor de Mato Grosso, FEBEMAT. A FEBEMAT era uma versão da FEBEM, né? FEBEM de São Paulo, FEBEMAT aqui para o menor. Perfeito? Para os menores infratores. Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor Mato Grossense, FEBEMAT. Mas foi também no governo do senhor Garcia Neto que aconteceu um fato não muito agradável, pelo menos para a população do norte de Mato Grosso, que foi justamente a divisão do estado, gente. Você lembra? Eu falei agora há pouco. Governo do presidente Geisel, nós tivemos a divisão do estado de Mato Grosso, lembra? Lei Complementar número 31, de 11 de outubro de 1977, professor, o senhor acabou de falar? Então, galera, foi no governo de Garcia Neto que nada pôde fazer. Ele era uma voz contrária à divisão do estado, porém, uma voz que não foi ouvida. Logo depois da divisão do estado de Mato Grosso, já no finalzinho do mandato de Garcia Neto, ele vai se licenciar do cargo. Ele sai do cargo para concorrer a uma vaga no Senado Federal. Ele vai concorrer ao cargo de senador. E adivinha o que aconteceu? Ele perdeu, gente.
Mas como, professor? O governador que fez tanta coisa, não é verdade? Que ele inaugurou a rodoviária Miguel Sutil, criou organizações como a ProSol, FEBEMAT, perdeu a eleição? Perdeu. Perdeu a eleição por causa da divisão do estado de Mato Grosso. Pois muita gente acreditava que com a divisão, a porção norte ia ficar estagnada, iria literalmente quebrar, porque a maior arrecadação econômica e a maior população estava no sul, que deu origem a Mato Grosso do Sul. Então ficou aquele baixo astral, né? Ficou meio aquela deprê da população do norte. E muitos vão responsabilizar José Garcia Neto pela divisão, pô. Fala, pô, o cara foi inepto, o cara não teve a competência de bater na mesa. Mas como que ele ia bater na mesa, gente? Era um período autoritário, um período, não tinha o que fazer, não é? Era um processo, uma decisão que veio de cima para baixo. Garcia Neto nada pôde fazer, mas ele concorreu a uma vaga para o Senado Federal, mas acabou derrotado por outro candidato, o Alberto Canelas, que acabou se tornando senador por Mato Grosso nessa época. Quando o Garcia Neto se licenciou do cargo de governador, quem concluiu o mandato foi o vice, Cássio Leite de Barros. Ele terminou o mandato. E aí foi indicado pela Assembleia Legislativa. Vamos lembrar que todas essas escolhas, todos esses governadores, depois de Pedrocian, todos são eleitos pelo voto indireto. Todos têm seu nome ratificado pela Assembleia Legislativa. E esse também foi o caso do Frederico Campos. Frederico Carlos Soares de Campos, cara lá de Cubatão, São Paulo. Frederico Campos aí, pessoal, governou o estado de Mato Grosso de 1979 até 1983. Então ele assume o governo do estado com um peso imenso sobre suas costas, que era justamente governar um estado endividado, um estado dividido, um estado que estava com a colonização a passos largos, então que precisava de muito investimento, precisava de infraestrutura necessária para continuar recebendo os colonos, gente. Então o que faz o nosso amiguinho Frederico Campos? Ele dá um grande estímulo à colonização do estado de Mato Grosso, promovendo a construção de obras de infraestrutura, ou seja, pavimentação de estradas, construção de escolas, de postos de saúde, ampliação da oferta da rede elétrica no estado de Mato Grosso. Aí na sua tela. Além da ampliação do abastecimento de água e esgoto da então Sanemate, pessoal, que era a companhia estatal que gerenciava toda essa oferta do abastecimento de água no estado de Mato Grosso. Tudo isso feito no governo de Frederico Campos, que a propósito, gente, no ano de 1988, voltaria à cena pública, à cena política mato-grossense, sendo eleito para o cargo de prefeito de Cuiabá, derrotando o candidato favorito na época, que era o deputado Roberto Campos. Roberto Campos, uma liderança... Roberto França. Uma confusão aqui. Presta atenção no serviço, meu garoto. Roberto França. Lapada, lapada, lapada. Roberto França foi o adversário de Frederico Campos ao cargo de prefeito de Cuiabá. Me lembro muito bem, como se fosse ontem. Tinha o jingle, a musiquinha do Frederico Campos era assim, ó. Frederico, Cuiabá tem solução.
O povo tem saudade de sua administração. Mais ou menos assim, né? Eu sou péssimo para cantar esse tipo de jingle aí. Então é o seguinte, em 88, Frederico Campos, que havia sido governador de Mato Grosso durante o período militar, foi eleito prefeito de Cuiabá, derrotando Roberto França, que depois seria eleito governador, aliás, seria eleito prefeito de Cuiabá por 2 mandatos consecutivos, entre 95 e 2002. Legal? Mas aqui em 88, Robertão levou uma surra de Frederico Campos, né? E foi uma virada legal, porque Frederico Campos estava atrás, segundo as pesquisas realizadas pelo Ibope, Frederico Campos estava atrás nas intenções de voto. Na véspera da eleição, ele passou na frente do Roberto França. Quase que o Robertão infartou, hein? Muito bem. O próximo governador já apareceu aí, olha ele aí. Lembra dele? Julinho. Júlio, homem de grande valor. Júlio para governador. 1982 teve eleições diretas. Olha aí que interessante. Júlio José de Campos, camaradinha lá de Várzea Grande, lá de VG. Júlio Campos foi eleito pelo voto direto. 1982, eleições diretas para governador dos estados no Brasil. Interessante, pessoal. No Brasil, praticamente no Brasil todo, as oposições ao regime militar vencem as eleições. PMDB ganhou praticamente todos os estados brasileiros. E o PDT de Leonel Brizola ganhou no Rio de Janeiro. Olha só que coisa. Mas aqui em Mato Grosso, adivinha quem ganhou? Quem ganhou foi o PDS. PDS era o partido do governo. A Arena, que existiu até 79, virou PDS, pessoal. Partido Democrático Social. PDS, que depois virou PFL, que hoje é DEM. Democratas. Beleza? Então, Júlio Campos foi eleito numa eleição contestada até hoje, gente. Até hoje a galera discute, polemiza essa eleição de 82, acusando que teve fraude naquele resultado, pessoal. Teve fraude. Júlio Campos derrotou o candidato do PMDB, o padre Raimundo Pombo. Era o candidato do PMDB nas eleições de 1982. Júlio Campos vai assumir o governo de Mato Grosso em 15 de março de 1983 e o seu lema era Governo Júlio Campos, progresso para todos. Olha que bonito. Júlio Campos, 4 anos de mandato, 40 anos de progresso. Que beleza! Progresso para todos. Será? Será? Júlio Campos vai até meio que plagiar o slogan do presidente JK. Lembra JK? 50 anos em 5? Pois então, Júlio Campos vai dizer lá, Júlio Campos, 4 anos de governo, 40 anos de progresso. Durante sua administração, ele vai ter como ênfase construção de estradas e ampliação da rede de fornecimento de energia no estado de Mato Grosso, pessoal. E vai ter em mente, tá aqui, apareceu, dar prosseguimento ao processo de colonização do norte de Mato Grosso, gente. Moçada, se quer uma propaganda mais, assim, bem feita do que essa, progresso para todos, faz essa propaganda, vai continuar atraindo gente pra caramba pro estado de Mato Grosso. Não é à toa que durante o governo do nosso amiguinho aqui, ó, Julinho, durante o governo do Júlio Campos, continua processo de migração para o estado de Mato Grosso, principalmente imigração sulista. Júlio Campos continua com esse processo, vai incentivar
a colonização do norte de Mato Grosso. Vocês acham que foi por acaso que surgiu uma cidade chamada Campos de Julho? Terá sido coincidência? Isso aqui é irmão desse, viu? Então, continua aí a colonização do norte de Mato Grosso, a atração de colonos e aumento da população no estado de Mato Grosso. No finalzinho do mandato, Júlio Campos vai se licenciar do cargo de governador para concorrer nas eleições de 1986, onde ele é eleito para o cargo de deputado federal constituinte. Olha só, um dos deputados que participaram ali do processo de elaboração da nossa atual Constituição foi o engenheiro Júlio José de Campos. Quem substituiu o Julinho foi Vilmar Pérez de Faria, que era o vice na época. Legal? Perfeito, tudo sussa. Então vamos ver se você aprendeu com a gente mesmo. Vamos lá, pessoal. Aqui, questões. Está na hora de exercício. Opa, vamos lá. Está na hora de testar o conhecimento. Que beleza. Primeira questão aqui, elaborada pela CESP, pessoal. Concurso de 2007 da SEDUC. Tese antiga, defendida desde fins do século XIX, a divisão de Mato Grosso suscitou debates e por muito tempo foi defendida com ênfase por lideranças do sul do estado. Foi preciso que se ultrapassasse a segunda metade do século XX para que ela se concretizasse. A formalização do ato que criou o estado do Mato Grosso do Sul foi tomada no governo de... Olha aí, a questão fala sobre a divisão do estado de Mato Grosso e pergunta: qual o governo que tomou essa atitude? Qual era o presidente da República que assinou o ato criando o estado de Mato Grosso do Sul? Foi Getúlio Vargas no contexto da Marcha para o Oeste? Letra A. Foi JK dentro de seu plano de metas 50 anos em 5? A letra B. Foi Ernesto Geisel durante o regime militar instaurado em 64? Na letra C. Foi Zé Sarney por ocasião da Assembleia Constituinte de 87 e 88? Qual foi a resposta correta? Tá aí, já apareceu, nós sabemos. Foi o presidente Ernesto Geisel durante o contexto do regime militar. Letra C. Legal, vamos para a próxima questão aí, gente. Questão que apareceu no concurso da PJC. Olha só, gente. Questão recente, mais ou menos. Elaborada pela FUNCAB. Na linha de sucessão ao governo de Mato Grosso, após a divisão política e territorial oficializada pela Lei Complementar número 31 de 11 de outubro de 77, ocupou a cadeira de chefe do Poder Executivo no Estado durante o período compreendido entre 1979 e 1983. O seguinte político: quem foi o governador de Mato Grosso que vai herdar a divisão do Estado, dívida pública, processo de colonização, que precisava fazer investimentos infraestruturais? Quem é ele? Quem é ele? É esse camaradinho aqui. Mas quem é ele? Quem é ele? Fernando Corrêa da Costa, alternativa A. José Manuel Fontanilhas Fragelli, na alternativa B. João Ponce de Arruda, na alternativa C. Arnaldo Estevão de Figueiredo, na alternativa D. Ou Frederico Carlos Soares de Campos, na alternativa E. Questãozinha meio decoreba, né, pessoal? Questãozinha meio show do milhão. Mas para você que estudou com a gente aqui no LAC Curso, sabe que o governador de Mato Grosso nesse período foi quem? Frederico Cuiabá tem solução. A cidade tem saudade de sua administração. Letra E, pessoal, tá aí a alternativa correta. Letra E de Edenilson, o seu professor de história. Muito bem, questão 3, que caiu no concurso da PM Mato Grosso. Vamos lá, a ocupação da região norte de Mato Grosso
iniciada durante a ditadura militar 6485, ao mesmo tempo que favoreceu o desenvolvimento econômico dessa região, trouxe inúmeras consequências negativas. Vamos grifar aqui? Vamos lá. Consequências negativas. A partir dessas informações, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos lá. Alternativa A, gente. As cidades que surgiram ao longo das principais rodovias. Lembra as rodovias? BR-163 e BR-364. Legal. As cidades que surgiram ao longo das principais rodovias na região têm pouca importância econômica para o Estado. Aí vai, professor, que cidades são essas? Sinop, Sorriso, Alta Floresta. Tem pouca importância econômica para o Estado? Produção de grãos, pessoal. Então, você já sabe que essa informação é errônea. Essa alternativa é incorreta. Letra B. O conflito entre os migrantes e as sociedades indígenas ocorreu inúmeras vezes, como, por exemplo, entre os colonos do projeto Guarantã do Norte e os índios Crem-Acorore. Verdade, pessoal. Lembra que eu falei que uma das consequências negativas do processo de colonização foi o conflito com os povos indígenas que habitavam esse território? Claro, esse território não era um vazio demográfico. Haviam grupos indígenas que ocupavam vastas extensões. E aí os projetos de colonização vão entrar em litígio, muitas vezes, com esses povos indígenas. Tem confronto com poceiros, tem a questão da poluição, a degradação ambiental das madeireiras, dos garimpos, gente, com a poluição das nascentes dos rios. Então tem uma série de consequências negativas que você precisa ficar ligado também. Tem consequência positiva? Tem. Crescimento populacional, surgimento de cidades planejadas, mas tem consequências negativas também. Então você tem que colocar os dois pratos da balança para analisar aí. Ok? Então essa é a alternativa correta. Letra B de bola. Letra C. A monocultura da soja, uma das principais atividades econômicas da região, é praticada com auxílio de baixa tecnologia e não tem causado impacto ambiental. Tá querendo me enganar, hein? Baixa tecnologia? Claro que não, gente. É usado alta tecnologia para correção do solo, por exemplo, o solo do cerrado teve que se utilizar o calcário para fertilizar ainda mais o solo, o uso de agrotóxicos, pessoal. Moçada, impacto ambiental, claro que tem, né? Letra D. Os pequenos agricultores e seringueiros que já habitavam a região tiveram suas posses e suas atividades respeitadas pelos projetos de colonização, tanto privadas quanto quanto oficiais. Ah, para com isso, claro que não, né, gente? Os processos de colonização vieram aí patrolando os poceiros, os pequenos proprietários que já estavam estabelecidos na região antes desse processo, ok? E letra E, estradas precárias, clima insalubre, baixa fertilidade do solo inviabilizaram a economia das novas cidades que surgiram a partir dos projetos de colonização. Gente, para com isso. Claro que não, pessoal. A baixa fertilidade do solo foi corrigida com investimentos, com alta tecnologia implementada nesses projetos de colonização, surgindo cidades planejadas aí, gente. Sinop é um exemplo disso, Sorriso, não é? Alta Floresta, são exemplos de cidades planejadas pelas colonizadoras privadas aí, gente. Indeco, colonizadora Feliz, colonizadora Sinop, não é? Atuação aí de
de Enio Pipino, né? Colonização lá na região de Sorriso, o próprio Ariosto da Riva, Sorriso Sinop, Ariosto da Riva, Alta Floresta. Então, essa afirmação está incorreta. A alternativa correta aqui é a letra B de bola, pessoal, que falava que uma das consequências negativas do processo de colonização foi o atrito com as sociedades indígenas, habitantes primordiais desse território. Um grande abraço para você, obrigado por acompanhar nossa aula, por prestigiar mais esse nosso encontro e até a próxima. Valeu, pessoal! Clique lá.